Padrão do livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 24. Emmanuel comenta essa passagem dizendo: alcançar o título de sacerdote, em obediência a meros preceitos do mundo, não representa esforço essencialmente difícil. Bastará a ilustração da inteligência na ordenação convencional. Ser teólogo ou exegeta não releciona obstáculos de vulto. Requer-se apenas a cultura intelectual com o estudo acurado dos números e das letras. Pregar a doutrina não apresenta óbices de relevo. Pede-se tão só a ênfase ligada à correta expressão verbalista. Receber mensagens do além e transmiti-las a outrem pode ser a cópia do serviço postal do mundo. Aconselhar os que sofrem e fornecer elementos exteriores de iluminação constituem serviços peculiares a qualquer homem que use sensatamente a palavra. Sondagens e pesquisas, indagações e análises são velhos trabalhos da curiosidade humana. Unir almas ao Senhor, porém, é atividade para a qual não se prescinde do apóstolo. Barnabé, o grande cooperador do Mestre em Jerusalém, apresenta as linhas fundamentais do padrão justo. Vejamos a aplicação do ensinamento à nossa tarefa cristã. Todos podem transmitir recados espirituais, doutrinar irmãos e investigar a fenomenologia, mas para imantar corações em Jesus Cristo, é indispensável sejamos fiéis servidores do bem, trazendo o cérebro repleto de inspiração superior e o coração inflamado na fé viva. Barnabé iluminou a muitos companheiros porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. Jamais ouvidemos semelhante lição dos Atos. Trata-se de padrão que não poderemos esquecer. Na lição de hoje aprendemos com Emmanuel o segredo de Barnabé para ser considerado um homem de bem, vez que na passagem constante dos Atos dos Apóstolos, essa descrição dele serviu para demonstrar alguém desperto para as realidades espirituais. Como ensina Emmanuel nessa página, na Terra não é tão difícil alcançar os títulos intelectuais, muitas vezes as posições sociais. Porém, para o espírito, é necessário renúncia, sacrifício e dedicação ao bem para realmente conquistarmos a posição de homem de bem, de indivíduo de bem. O ser que já busca os ensinamentos do Cristo de coração preparado para o serviço. Os preceitos do mundo, uma vez obedecidos, concedem os títulos sem um esforço essencialmente difícil, bastando a inteligência e a dedicação aos estudos. O teólogo, o estudioso da palavra, exige a cultura intelectual. Para pregar a doutrina, o mesmo se faz com a expressão verbalista. Para receber mensagens do além-túmulo transmitindo aos homens, basta atuar como um serviço postal do mundo. Aconselhar os que sofrem, oferecer elementos exteriores de iluminação, também são serviços daquele que usa bem a palavra. Esses exemplos todos dados por Emmanuel servem para demonstrar que qualquer indivíduo que se dedique o mínimo possível às atividades consegue conquistar
as posições na terra. Porém, para unir almas ao Senhor, é necessário ser apóstolo. E para ser apóstolo, não basta seguir a cartilha da terra de estudos ou do uso da palavra. É preciso muito mais, como Barnabé, grande cooperador do Cristo em Jerusalém. É apresentada a linha fundamental desse padrão justo do cristão. Em resumo, todos podem transmitir recados espirituais, todos podem doutrinar irmãos, todos podem investigar os fenômenos espirituais. Porém, para vincular os corações a Jesus Cristo, é indispensável sermos fiéis, servidores do bem, trazendo o cérebro não somente com a intelectualidade do estudo, mas também repleto de inspiração superior. Além disso, o coração deve estar inflamado na fé viva. Aí sim, como Barnabé, que iluminou companheiros porque era um homem de bem, cheio do Espírito Santo e cheio de fé, como diz a passagem, nós também não poderemos esquecer essa lição. É um padrão que todo cristão deve carregar consigo. As características do homem de bem que está no Evangelho, está no ensino dos Espíritos e precisa da nossa dedicação para realmente estarmos sintonizados com os servidores do Cristo Jesus. Pedimos então ao Senhor que prossiga enviando os teus emissários para que aprendamos com eles qual o caminho a ser seguido a fim de alcançarmos a posição de apóstolos, discípulos do Cristo. E assim, caminhando na direção dele e de nosso Pai, estaremos cada vez mais próximos da felicidade real, reservada a todo servidor fiel do Cristo. Que assim seja.